Essa vocês já ouviram com certeza. Ai, você acha que alguém ainda pensa que tem comunismo? Imagina, gente, comunismo não tem mais essas coisas de... Gente, vocês são muito teoria conspiratória. Esse pessoal de direita é completamente maluco, né? Pois é. Então a gente aqui é maluco, né? Dá pra ver claramente com o desbunde da esquerda que aos poucos vai perdendo a vergonha de ser autoritária, dois caminhos que os autoritários querem. Ou o comunismo, propriamente dito, ou a versão fascista da esquerda, que é de amarração do Estado grande com as grandes corporações, usando um monte de cabeça de bagre, marionetes, né, que seguem a lógica aí da interseccionalidade, num jogo de ganha-ganha, entre eles, claro, Estado e grandes corporações. É sobre essa teoria conspiratória que daqui a pouco a gente volta para falar. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Acreditar que tem comunista é teoria conspiratória. Pois é, dá para ver os dois caminhos claros por aí. Com essa história de Cuba, né? Um monte de pena acabou voando e deu para ver claramente a cor de alguns patinhos aí escondidos que andaram de cabeça baixa. Mas a gente, vamos ser franco, é como se o Mr. Way fala, e eu já usei essa expressão aqui, é tipo o cachorro que se esconde, achando que está escondido, né, com a cabeça enfiada no balde, ele acha que ninguém está vendo ele. A gente sempre soube, né, a maior parte deles, a gente sempre viu, mas eles juravam que estavam escondidos. O rolo cubano e, vamos combinar, o rolo sul-africano também, que tá por aí, deixam claro que essa turma não tem vontade nenhuma de abrir mão do poder, mas que, mesmo que para isso eles tenham que destruir os seus respectivos países, o que mostra que esse papo de que é tudo a favor do povo é só mambo-jumbo para boi dormir, é questão de poder. Mas antes de se esticar um pouco mais, vamos fazer o nosso jabacito da liberdade hoje, né? Vamos lá. Para quem não conhece a gente ainda, bem-vindo. E se não fez ainda, a gente pede. Passa lá no site www.saindodabolha.com.br, quase errei o nome do site. Clica no botão Follow this podcast ou acompanha a gente, por favor, lá no Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, já falei, Google Podcast, tá? E principalmente também para dar uma força para a gente lá no nosso canal do YouTube. Quem está ouvindo no YouTube a gente, bem-vindo, muito obrigado aí pela força que vocês estão dando. Pede também para dar um share nas redes sociais, se vocês gostarem desse episódio. E pede também para fazer o famoso boca a boca sarado, que é contar para os seus amigos que vocês estão acompanhando um podcast de direita. Tá difícil hoje, hein? Podcast de direita limpinho, supimpa, que detesta, abomina e tem horror ao politicamente correto. E por fim, no nosso jabacito da liberdade de hoje, nós vamos também pedir para vocês anotarem o endereço do nosso canal do Telegram, porque estão escondendo a gente para caramba. Vamos lá, bit.ly/Telegram/bolha, bit.ly/Telegram/bolha. Aliás, no Telegram a gente deixou uma pesquisinha aí sobre pandemia, quem puder responder pra gente, a gente agradece bastante, tá bom? Então dá uma passada lá no Telegram e responde a pesquisa de pandemia pra gente. Então vamos lá, vida que segue. A lição que vem de Cuba. Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um Saindo da Bolha. Esse é o nosso episódio 60, de um total aí de 266 orgulhosos episódios que a gente já tem aqui em diferentes formatos. Bolinha da semana, 200, rapidinha. Ixi, a gente já fez um monte de formato diferente, agora a gente está concentrado no Saindo da Bolha aí com programas na faixa aí dos 30 minutos, né? 266 episódios, quem diria? Pois a gente fala que A ou B é comunista e os caras tiram sarro da gente, tudo bem. Tem muito exagero por aí sim, e a gente acha que tem social-democrata que realmente não é comunista, não é tão à esquerda assim. E eu vou provavelmente tomar umas pedradas por aí, paciência. Mas o problema dessa turma de esquerda limpinha é que ela serve como passadeira. Sabe aquele
corredorzinho, aquele tapetinho de corredor, então eles servem de passadeira para comunista. Os caras não batem, comunistas não batem nos sociais-democratas, porque a social-democracia é um belo de um caminho para desmontar diferentes estruturas tradicionais da sociedade, né? E um bom treino para se alcançar um Estado grande e uma população dependente. Sociais-democratas, por sua vez, também nos dias atuais principalmente, não criticam a extrema-esquerda. Por quê? Porque são limpinhos e não gostam de fazer inimigos do seu lado esquerdo ali, os seus vizinhos à gauche, né? Então, eles acabam, como eu falei já alguma vez por aí afora, sendo presa fácil para um discurso cada vez mais extremado. E isso acontece, por exemplo, até em democratas americanos que há 20 dias atrás não tinham uma fração do pensamento de esquerda que tem hoje, tá? Os democratas americanos eram muito mais... Existe um overlap muito grande de opinião entre democratas e republicanos. Chamava lá os... Como é que era? Blue Dogs, acho que é Blue Dogs, né? Os democratas mais conservadores. Aí isso praticamente está desaparecendo. E é isso aí. O espectro político migrou muito para a esquerda, se comparado a 20, 30 anos atrás. Mas enfim, eu não estou aqui para falar de centro-esquerda ou de centro-direita. Estamos aqui para falar dos caminhos da esquerda e quais são os pensamentos que a gente vê mais predominantes nessa política do dia a dia de hoje. Dane-se a filosofia, tá? Nós estamos falando aqui de política na prática, como sempre, política partidária, aquela que luta pelo poder com as armas que são disponibilizadas pelo Estado. Pois então o povo de Cuba se rebelou. Ora, vejam só que lindo, né? A gente até comentou lá no Twitter, quem não se arrepia por uma multidão, não precisa ser em Cuba, pode ser em qualquer lugar, tá? Podia ser, sei lá, qualquer canto, gritando liberdade, liberdade. Se a pessoa não se arrepia sabendo pelos perrengues que uma população como a cubana passou, a pessoa de verdade ela não tem coração, ela não tem nada que circula no sangue, nas veias dele, o sangue é gelado, porque uma população desesperada gritando, literalmente clamando por liberdade é uma coisa que emociona muito a gente por aqui. E eu me perdi inteiro. Isso aí. A gente sabia que uma hora isso ia acabar acontecendo, né? A pressão é muito grande. Infelizmente, a gente não consegue ainda palpitar muito não sobre o que vai dar essa história, tá? Eu confesso para vocês que eu não estou super esperançoso não, tá? Existem informações aí que parte da família Castro já fugiu de Cuba, que já é um bom sinal, mas eu tenho que confessar que eu não sei. Talvez seja muito complicado uma população famélica, desarmada, sem nada nas mãos, consiga derrubar um Estado tão rigoroso como o cubano. Mas esse episódio todo que se iniciou na semana passada, dessas revoltas em Cuba, provocou muita ventania. E dessa ventania, o que não faltou como resultado foram, então, o que a gente estava falando lá atrás, as penas que saíram voando por aí. Meus caros, o que tinha de simpatizante comunista tentando esconder a plumagem até recentemente por aí, não era bolinho não, né? Só que esse vendaval político fez a plumagem dessa turma flutuar, vir para o ambiente e de uma maneira, vamos dizer assim, inesperada. Teve muito pato por aí que não teve tempo de segurar as penas. Não digo que seja inesperada porque eu me senti surpreendido, mas porque a ventania obrigou muito passarinho aí, muito patinho a bater as asas e com isso se denunciar. Pois é, essa denúncia, vamos dizer assim, vem de duas formas muito claras. Pelas manifestações de apoio ao governo cubano, há um governo autoritário, há uma ditadura, e aí você ouve aqueles argumentos ridículos, não, em Cuba tem eleição, né? Eu sei, as pessoas acham que a gente é idiota. Ou também, assim, pelo silêncio sepulcral, tá? Esse apoio de silêncio sepulcral me incomoda demais, tá? Então, eu diria o seguinte, que é o que me dá mais raiva, porque o cara que grita e fala que tem eleição em Cuba, né, que tem saúde em Cuba, que lá, tudo bem, o cara acha isso, paciência, mas o cara que não fala nada, ele sabe que não tem.
né? Não é assim? Senão ele estava preocupadíssimo com o fim do regime castrista que vem lá dos últimos 60 anos. Mas ele não fala nada. Muito estranho, né? Eu começo então pelo silêncio, tá? Dessas pessoas que me atraem um pouco mais como assunto. Quando uma grande tragédia se abate, ou ameaça se abater pelo menos, o que se espera das boas pessoas é uma mão amiga, não é isso? No caso cubano, ainda é pior, porque a população por lá não tem com quem contar, certo? A não ser de verdade a comunidade cubana americana, essa sim tem sido o sustento dessa turma, né? Então, assim, espera-se que um povo em desespero, no mínimo, receba uma mão amiga. Não seria isso? Eu acho que isso seria o esperado. Mas vamos voltar um pouco no tempo, não muito. A situação financeira de Cuba pós-União Soviética já não estava legal, faz muito tempo, tá? Então, sempre dependendo de alguma coisa ou de outra. Mas após 2014, a coisa começou a cair de vez e em 2020 foi praticamente prego no caixão dos caras. Olha, se você pegar os números de 2014 lá de Cuba, eles tinham uma receita, vamos dizer assim, do exterior em dólares, tá? Para poder respirar como país, numa base de 20 bilhões por ano. É isso que entrava de dinheiro, que é uma mixórdia, mas era o que tinha. Imagina essa receita dividida, então, esses 20 bilhões em 4 partes, tá? 50% desses 20 bi vinha, aspas, em exportação de serviços. Sabe o que eu estou falando, né? Já entendeu? 50% do dinheiro em 2014 que vinha de fora do país era de serviços médicos, tá? Aliás, uma bela receita que começou no Brasil em 2013. Portanto, os dados que a gente tem aqui a partir de 2014 mostra quando Cuba já estava mandando ver na receita. Um quarto, então 50% desses 20 bi, é isso aí. Um quarto dessa receita, os caras estava composta aí por exportação de bens. Como exportação no sentido clássico da palavra, tá? Eles exportam uma porcaria por aí afora. Então, a receita tradicional de um país normal. E um quarto restante era composto de 2 rubricas diferentes. Vamos chamar assim: turismo e remessas vindas de parentes e amigos do exterior, tá? Então, mais ou menos como se fosse imaginar 50, 25, 12,5%, 12,5%, você tem uns 100% do que vem de fora. Ou seja, em 2014, para o país lá, para Cuba, ficar de pé maleporcamente, 50% vinha da exportação de serviço semi-escravo e 12,5% de caridade, certo? 2/3 da receita do país no exterior vinha de dólares desse tipo de deformidade, tá? Porque quando você tem essa dependência de caridade e exportação de trabalho semi-escravo, você está tendo uma receita a partir de uma deformidade do país. Só que, óbvio, isso é puxadinho, né? Não é coisa séria. Então, o país estava totalmente, como é que eu posso dizer, sujeito a chuvas e trovoadas, tá? Visto que não é uma receita tradicional. Pois bem, e essas chuvas e trovoadas chegaram. Pois é, não se planejaram para viver assim, não ia dar muito certo. E em fins de 2017, o Mais Médico Brasileiro acabou, né? E vamos lembrar, foram os cubanos que cancelaram, muito provavelmente para tentar prejudicar a eleição do Bolsonaro, que coisa estúpida, porque ele nem tinha tomado posse ainda quando os cubanos saíram. Lembra bem isso. O Bolsonaro não botou ninguém para fora, os cubanos saíram porque o Bolsonaro falou que ia renegociar porque ele queria pagar os médicos e não ficar pagando Cuba. Lembra dessa história? E aí eles foram embora. Então, não, vamos embora. Vamos ferrar com o cara porque vai ficar sem médico no país. Só que eles dançaram, o dinheiro acabou, secou e o Bolsonaro entrou do mesmo jeito. Outro raio que os cubanos não esperavam foi o quê? Donald Trump. Com apoio da comunidade cubana, tá? Com apoio da comunidade cubana lá nos Estados Unidos, ele criou restrições para o envio de dólares dos cubano-americanos para os seus parentes lá na ilha. Uma receita que, dentre as 5 que a gente falou lá atrás, era a única que vinha subindo todo ano. Todo ano os cubanos conseguiam receber um pouquinho mais de dinheiro de fora dos Estados Unidos. Só que essa fonte não secou, mas deu uma queda relativamente grande por causa das novas políticas do Trump. E, finalmente, em 2020, o golpe de misericórdia, Covid, né? Com ela, a receita do turismo secou,
E foi o terceiro golpe que acabou com uma das poucas fontes de receita formal do país. Como resultado, as receitas de dólar de Cuba, depois desse trio de porrada, sem contar, claro, além de tudo, né, com a desaceleração da economia mundial, que reduz a exportação de qualquer país, fez com que as fontes de moeda estrangeira cubana caíssem aproximadamente 50% se comparado em 2014, e o país tivesse um encolhimento no PIB de 11%. Foi uma desgraceira 2020 para os caras. Pois é, e agora? Se as coisas já eram particularmente medonhas por lá, imagina como é que deve ter sido o ano de 2020 para um morador de Cuba, então, né? Imagine como, agora com números de Covid, né, explodindo em casos e certamente óbitos, você, assim como eu, provavelmente também não acredita nas estatísticas do governo cubano, ou seja, a coisa certamente está mais feia do que está escrito lá no papelzinho deles. Acabou. O país que já estava pendurado por um fio despencou de vez e deixou aí os cubanos com uma mão na frente e outra atrás, a não ser, é claro, que você faça parte do baronato deles. Lógico, né? A cúpula não passa fome, a cúpula não passa dificuldade. Qualquer coisa, dá uma esticada lá na Espanha, te dá um jeito. Eu vi no Twitter esses dias uma frase que me impactou demais, uma daquelas coisas que me emociona em relação a esse movimento, que é uma frase de um cubano mesmo falando que eles passaram tanta fome que eles comeram o medo. E é assim que surgiu esse protesto, vamos dizer assim, contra-revolucionário, como eles estão chamando. E é isso aí, a ida do povo cubano para as ruas é a luta no limite de autopreservação. É isso ou morrer. Morrer de fome, morrer de doença, é morrer ou morrer? Que é uma situação mais pesada e desgraçada que isso. Mas tudo bem, vamos apoiar, portanto, esses caras, né, que estão aí passando mais de 60 anos sob um regime autoritário, sanguinário, assassino, certo? Não tem como não apoiar a ânsia de liberdade de uma população, certo? Sim para mim, sim para o Mr. Way, sim para o Rogerão, sim para você, mas e a intelectualidade brasileira? E os expoentes da cultura brasileira, da academia brasileira? E os limpinhos do Leblon e da Vila Madalena? E o Papa? Cadê o Papa? Como é que será? Ele está emocionado como a gente está? E alguns caras que sempre pareceram, sempre se venderam muito equilibrados dos partidos de esquerda brasileiros, né? Sei lá, tipo a Manuelinha Dávila, que lá na entrevista do Roda Viva, quando ela era vice do Haddad, ela fugiu que nem o diabo da cruz para responder a pergunta básica se ela era comunista. Pois é, essa turma toda ou está em silêncio ou está falando bobagem. Ora, se tratar de comunismo é teoria conspiratória, que a gente fala no programa, comunismo no Brasil. Então, por que esses agentes sociais não criticam o comunismo cubano, o poder do Estado esmagando a população por lá? Ué, não tem comunismo no Brasil? A direita falar sobre comunismo é teoria conspiratória? Cadê os anticomunistas, certo? Cadê a voz dessas pessoas que não são comunistas e nem sequer simpatizam? Não, nem pensam em comunismo. Isso é uma coisa muito antiga, gente. Nossa, imagina. Não. Pois é, não tem. Essa é a turma que mais me incomoda. De longe, mais me incomoda. A voz dos silenciosos, porque o silêncio está aí. Mas as penas que a gente fala, tá por aí voando tudo, voando longe, quando o vento bateu vindo de lá do Caribe, né? Esse vento quente que veio de lá. Não era o povo que lutou pela democracia brasileira durante o regime militar? Não eram democratas que estavam lutando contra os militares aqui, com suas guerrilhas? Ué, cadê o apoio a quem está lutando pela liberdade? Não é o povo que acusa o atual governo de ditadura e que acusa de ser autoritário? Cadê esse povo para criticar outro governo, teoricamente, então, ditador e autoritário? Que silêncio é esse? Eu não vi um cubano, e olha que eu já vi vídeo pra caramba desses movimentos que estão tendo esses dias, eu não vi um cubano gritando e protestando pelo fim do embargo americano, como a imprensa nacional vive tentando reforçar que é a causa de todos os males e que é por isso que a população está na rua,
tá na rua por causa do embargo, cacete. Já vi, por Deus, tem até gente falando que eles estão nas ruas, acho que a imprensa americana falando, veículo americano, perdão, que eles estão nas ruas lutando contra as alterações climáticas. Olha só, né? Nem embargo os caras são totalmente verdes lá. Pois é, verde de fome, no máximo, né? Será que uma economia pífia como a cubana não se sustentaria, então, esquecendo essa história do embargo, não se sustentaria só negociando com países sul-americanos e europeus? Claro que sim. É evidente que sim, que o embargo americano tem mínimo impacto sobre Cuba a partir do momento que eles tenham, obviamente, um planejamento, sem querer ser comunista aqui na expressão, de, já que está difícil com os Estados Unidos, eu negocio com a Europa e com a América Latina. Ora, por que não? Mas não dá porque o sistema é podre. Basicamente é porque o sistema é podre. Imagina o grau de pobreza de um país, se você for considerar que o Mais Médicos, que era um troco de 20 aqui para a economia brasileira, era responsável por uma parte considerável das receitas em dólares do país até 2018 com o Bolsonaro. Então, não é preciso os Estados Unidos negociarem com Cuba para que eles fiquem de pé. Definitivamente não. Bom, esses caras que não falam nada, esses silenciosos, estão aí. E os que falam que estão abertamente apoiando, né? Nós temos cartas do PT, né, oficiais do Partido Trabalhador Brasileiro, falando que, estamos aí. Nós temos governos apoiando abertamente, como o governo da Argentina, do Fernandes, falando, não, estamos aí com os caras e tal. Então, socorro, né? Ou seja, se o Partido dos Trabalhadores e o governo argentino acham que Cuba é legal, nós temos um problema na Argentina e temos um problema muito sério para evitar no Brasil. Se você pegar o Lula, que falou que não, era só uma passeata, então nós temos um problema sério, porque ele realmente não reconhece que é um governo autoritário. Logo, ele pode se confundir e resolver fazer a mesma coisa para a gente, caso ele ganhe as eleições, o que torna a luta para que Lula não seja eleito especialmente grave para o nosso lado, tá? Mas falando então também dos que estão apoiando lá fora, como por exemplo, tem o Black Lives Matter. O Black Lives Matter botou no Instagram deles, né? Porque é uma coisa muito moderna, botou no Instagram uma nota a respeito das relações aí de Cuba e o governo dos Estados Unidos. Veja isso. É o primeiro grupo que abertamente apoiou a ditadura sem meias palavras, dentre esses que são agentes americanos hoje. Mas se eu sair da bolha, falar que o Black Lives Matter era um grupo marxista, não era teoria conspiratória com direito a kkk e tudo, risadinha. Imagina, gente, o Black Lives Matter é um movimento que luta pela igualdade racial. Nada, né? Não, nem a pau, nunca foi. E a gente sempre tem reforçado isso, deve ter pelo menos 3 episódios falando disso aqui no podcast. Pois é, gente, mas para muita gente, inclusive para algumas amigas, amigos meus, na cabeça dessa gente mal informada, e pior ainda, de gente que não se informa propositadamente, porque a gente tem que começar a analisar isso também, quantas pessoas não se informam propositadamente, né? Porque se você se informar direito, lamentavelmente, você vai ter que mudar de opinião, basta se informar para você mudar de opinião. Então tem muita gente, por favor, considerem isso, tem muita gente que procura não se informar, porque obrigatoriamente vai ter que mudar de ponto de vista, certo? Então assim, se informar literalmente, caso você se informe e você não mude o seu ponto de vista, significa que você compactua com as ideias marxistas que saíram da cabeça do grupo, do Black Lives Matter, desde o começo. Tá? A cabeça Black Lives Matter é totalmente marxista. Na vida particular, o seu saindo da bolha falava para uns amigos incautos e que uma das fundadoras do Black Lives Matter, não vou lembrar o nome dela agora, se dizia abertamente, sem segredo nenhum, tá? Ela se dizia uma mulher com treinamento
marxista. E ela dizia isso abertamente em uma entrevista de TV Horas, se ela, fundadora do Black Lives Matter, não tem vergonha de falar isso, porque a amiga ou os amigos do seu Saem da Bolha têm vergonha de aceitar isso, a verdade falada pela líder, certo? É medo do quê? Medo de reality check? Pois é. O Black Lives Matter, então, emitiu um comunicado anteontem a respeito. Acho que alguns de vocês já devem ter lido, mas a gente vai ler aqui também e comentar rapidinho. Então vou meter uma aspa aqui, tá? Vamos lá. Black Lives Matter condena o tratamento desumano do governo federal dos Estados Unidos aos cubanos e exorta-o imediatamente a levantar o embargo econômico. Ué, o que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos lá. Tão cruel e política desumana instituída com explícita intenção de desestabilizar o país e minando o direito dos cubanos de escolher seus próprios governos está no coração desta crise. Então, tá aí, a esquerda fazendo a sua cartilhinha, a sua narrativa que o grande problema de Cuba não é falta de liberdade, não é regime assassino, não é regime sanguinário, mas o embargo americano, ou seja, para esse grupo americano, o problema de Cuba são os Estados Unidos. Eles continuam, desculpe. Desde 1962, os Estados Unidos forçaram dor e sofrimento para o povo cubano por conta, cortando comida, remédios, suprimentos, custando a pequena nação insular estimada em 130 bilhões de dólares. Sem esse dinheiro, é mais difícil para Cuba adquirir equipamentos médicos necessários para desenvolver suas próprias vacinas de Covid-19. Pera aí, quer dizer que então não tem vacina em Cuba por causa dos Estados Unidos e que não dá dinheiro e assim Cuba não consegue desenvolver a própria vacina? Quer dizer, dos cento e tralalá países do mundo que não desenvolveram a própria vacina e que estão aí brigando e comprando suas vacinas pelo mundo afora, o problema em Cuba é diferente, porque para vacinar a população teria que ter a própria vacina. Ah, tá. Não é verdade, tá, gente? Não é verdade. Desculpa. Vamos lá. Equipamentos para a produção de alimentos. Azar, sinto muito. Isso vem apesar do forte atendimento médico do país e a história de emprestar médicos e enfermeiras para desastre todo mundo. Papo furado, emprestar pagando exportação de trabalho semi-escravo com nome de suporte médico. O povo de Cuba está sendo punido pelo governo dos Estados Unidos porque o país manteve seu compromisso com soberania e autodeterminação. Não! A Inglaterra, os Estados Unidos, o Canadá, o Brasil, a Argentina tem todos direitos à soberania e autodeterminação. Os Estados Unidos não está interferindo em nada. As razões, obviamente, são outras. Eles continuam. Os líderes dos Estados Unidos tentaram esmagar essa revolução por décadas. Sim, em vez de amizade, respeito e boa vontade internacionais, claro, como sempre tiveram, lembrando da crise dos mísseis de Cuba, que eles iam botar a míssil nuclear lá para acabar com os Estados Unidos, né? O governo dos Estados Unidos apenas instigou o sofrimento para o país de 11 milhões de pessoas, das quais 4 milhões são negras e pardas. E aí, depois de mais de metade, quase no fim do artigo, que eles... deixa eu dar uma puxada aqui. Por que o Black Lives Matter tem... O que eles têm a ver com isso? Porque dos 11 milhões, 4 milhões são negros e pardos. Ah, tá. É isso. Essa é a preocupação de você. Ok, tô acreditando. Aí eles voltam. Cuba historicamente demonstrou solidariedade com os povos oprimidos, sim, muita, de ascendência africana, desde a proteção, olha isso, desde a proteção de revolucionários negros como Assata Shakur, e eu dou um parênteses aqui, a Assata Shakur é uma terrorista, era uma cop killer nos Estados Unidos, tá? Ela foi condenada à prisão perpétua, conseguiu fugir da cadeia e está lá escondida em Cuba, tá? Essa é a grande mulher, a Assata Shakur, que eles estão dando parabéns a Cuba ter dado refúgio para ela. Ela fugiu para Cuba, muito bom, não sei por que não fugiu para outro lugar. E além disso, passando a concessão de asilo e até apoio às lutas de libertação dos negros de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e África do Sul. Ou seja, também, novamente, apoiando outros regimes que tentavam ser comunistas. Angola, por sinal, um regime comunista, obviamente, até agora atrás. Mas botando armas e botando guerrilheiros junto aí para tentar derrubar o governo África fora. Sempre foi mal, porque é incompetente e pobre o país. Vindo o comunicado deles, diz o seguinte: agora esperamos que o presidente Biden ponha fim ao embargo, algo que Barack Obama pediu em 2016. Pediu, não fez por quê?
certo? Esse embargo é uma flagrante violação dos direitos humanos e deve acabar. Essa é a nota do Black Lives Matter. Olha que belezinha. Aí se você olha nos comentários lá no Instagram, até recomendo que vocês olhem, é uma chuva de pedrada em cima dos caras. Falam, não, cara, tira isso é absurdo. O pessoal lá tá lutando por liberdade, que embargo porcaria nenhuma. Mas eles não vão tirar, porque azar. Ninguém tem compromisso de falar a verdade mais. Ele fala o que é necessário e vai ficar assim, e vai ser a imprensa brasileira. Estadão falando que a culpa é do embargo, todo mundo que não interessa para o nosso conhecimento, falando, não, mas tem que ver, porque tem culpa do embargo aí também. Não tem culpa do embargo nenhum. Bom, por fim, outros que falam e que não deveriam falar nada, como o presidente Biden, que falou, realmente, comunismo é uma coisa que não presta e talvez o socialismo, também não sou muito chegado nele não, conseguiu com essa declaração que não serve para porcaria nenhuma, não só dar uma solução, nenhum apoio para a turma de Cuba, como também deixar a sua base eleitoral à esquerda mais furiosa também, porque falou que socialismo não é lá grandes coisas. Ninguém se apresenta hoje para ajudar os caras, tá? A bem da verdade, ninguém se apresenta hoje para ajudar os caras. Pelo menos, então, o que seria agradável? Seria agradável que houvesse notícia de outras partes do mundo de pessoas dando apoio, pelo menos moral. Difícil porque nós, os pequenininhos, não temos peso, né? Nós somos pouquinhos, talvez assim, juntando muita gente, falando sobre o assunto, de alguma forma ecoe pelo menos num sentido de aumentar o moral da turma na briga deles por lá. Porque se for depender de governos, se for depender principalmente de governos de esquerda do mundo afora, o silêncio vai ser terrível e vai ser cada vez maior quanto mais ficar perigosa a situação para o governo cubano. É uma tristeza, é uma verdadeira desgraça para quem engraçado, né? Para nós aqui de direita que nos preocupamos com direitos humanos no sentido que eu acredito ser justo, tá? Cuba tem cadeira no Conselho de Direitos Humanos e está matando a população deles por lá. Está matando primeiro de fome e agora matando na bala e prendendo pessoas, jornalistas estrangeiros, azar deles. Quem sabe eles aprendem um pouquinho do que os jornalistas que sobraram de Cuba passam no dia a dia, né? O fato é o seguinte, a teoria conspiratória de que o comunismo é uma coisa muito louca que está na cabeça da direita desses caras, nós, eu, você, tá aí na cara de todo mundo. O comunismo é uma coisa real, está esmagando a população de um país e os seus partidários fingem que não estão acontecendo porque pega mal para cacete, né? Hoje, principalmente aqui no Brasil, infelizmente, ainda tem um viés partidário pior ainda, porque na cabeça de muita gente fraca, você ser contra o comunismo de Cuba significa que você é a favor de Jair Bolsonaro, tá? Não existe meio termo, né? O cara não pode falar assim, eu acho que, sei lá, eu votaria no Ciro que fosse. Mas eu sou contra o regime cubano. Não, melhor eu não falar que eu sou contra o regime cubano, porque senão vai parecer que eu vou votar no Bolsonaro. Essa é a cabeça diminuta de discussão política que surgiu no mundo e que está presente aqui também no Brasil. Infelizmente é o que a gente tem hoje para pensamento político. Nada, praticamente nada. E enquanto a gente estiver nesse nadismo, nessa falta de profundidade, vai ter sempre um comunista escondido com o rabinho para fora. Mas a gente fica feliz, porque vai continuar o vento e se Deus quiser, vamos rezar muito aqui. Essa porcaria desse regime cubano vai acabar e a gente vai mostrar mais uma vez que o comunismo nunca funcionou e vai continuar sem funcionar. É isso aí, pessoal. Desculpe, hoje a gente está um pouco mais opinativo, um pouco mais irritado que o normal. A gente está numa torcida tão grande que acontece alguma coisa boa por lá. Vamos lá, vamos ver se vai, né? É isso aí, deixa eu fazer o nosso jabacito expressíssimo aqui, vamos lá. Pedir para entrar lá no nosso site, www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow desse podcast. Seguir a gente lá no Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, Google Podcast. Pedir também para vocês darem um share do episódio aqui, se vocês gostaram. Fazer o boca a boca sarado, contando para seus amigos que vocês estão acompanhando um podcast direita limpinho, supimpa, que detesta o politicamente correto. E finalmente, anotar aí, por favor, o nosso endereço do Telegram. bit.ly/Telegram-bolha.
bit.ly/Telegram-bolha. Desculpe, mais uma vez, hein? Sexta-feira só nesse horário estamos conseguindo botar o podcast no ar. Tá puxado aqui profissionalmente pra gente, a gente pede desculpa, mas a gente não vai mudar o horário, não. Nosso podcast ainda será um dia, segunda e quinta-feira, tá bom? Um grande abraço para todos, bom fim de semana, fiquem todos muito, muito mais super bem. Saindo da bolha.